a deputada federal que sofreu esse processo de cassação. Queria chamar aqui a deputada federal Silvia Waiapi. Bom dia, deputada, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Olha, muito obrigada pelo convite, né, para participar desse debate com vocês. E estamos aqui na Câmara, ainda em pleno exercício da função. Deputada, eu queria te abrir um espaço para falar sobre o teor dessa cassação, porque estão falando que foi, pasmem vocês que estão vindo a gente que não sabem, falam que foi serviços de estética de uma clínica para fins de harmonização facial, se basearam num recibo, e a realidade agora é que um deputado do PCdoB ou do PSOL que vai substituí-la. É isso mesmo, deputada? Na realidade são dois processos, tá? E desde o início do meu mandato e até na questão da minha candidatura, eu venho sofrendo vários embates, né? Mesmo com uma lei específica que protege a mulher candidata ou a mulher deputada, tudo acontece menos para mim, no sentido de eu ter proteção. Talvez seja porque eu seja uma indígena que acaba confessando um perfil mais conservador, de direita, que não concorda com esbulho possessório, que não concorda com invasão de terras. Então, meu perfil ele é completamente diferente do ideal imaginário até que já foi traçado para outras pessoas, né, para outros indígenas. Então, são dois processos, né? Eu fui cassada e no outro, a minha eleição, como a de outros deputados, foi anulada. É como se eu não tivesse sequer sido eleita, então 7 deputados foram deseleitos, né, se é que essa palavra existe, mas o primeiro processo, minha ex-chefe de campanha, né, coordenadora de campanha, ela alega que no dia 29 de agosto, que era o dia do meu aniversário, eu em pré-campanha, em plena campanha, fui fazer uma harmonização facial. Mas veja, sendo que eu não conhecia a pessoa, era um amigo dela, ela é que fez o depósito da conta dela para ele, sendo que eu só fui lá no dia 30. Ela alega que foi no dia 29 de agosto de 2022, e eu só fui lá no dia 30. Então, todas as minhas contas foram expostas, foram averiguadas pelos peritos do TRE e as minhas contas foram aprovadas. Porque o recibo do qual ela apresentou é como se eu pegasse o CPF de um de vocês, fosse em alguma loja, comprasse algo no nome de vocês, saindo isso da minha conta, mas dizendo que foram vocês que compraram, sendo que todas as operações bancárias foram da minha conta. Isso é um caso, né? No caso, tudo que ocorreu foram das movimentações bancárias da ex-coordenadora de campanha. As minhas contas, não saiu nada para ninguém, a não ser as pessoas que tinham contrato feito a papel, né? Para o dinheiro poder sair da minha conta, a pessoa tinha que ter um contrato firmado. Isso na campanha. Então, ela fez um depósito para alguém, pegou um recibo com essa pessoa em meu nome, sem sequer eu ter feito o procedimento. Até porque seria inviável para mim, em plena candidatura, ficar com o rosto desfigurado, inchado, até porque são vários procedimentos. Então, por exemplo, o dentista, ele não se apresentou no dia da audiência, então o depoimento dele não foi colhido em ambiente judicial, pelo contrário, ele fez um vídeo de dentro do consultório dele, com a propaganda dele atrás. E aí eles apresentaram essa denúncia e, obviamente, nós sabemos que muitas pessoas são influenciadas em tomadas de decisão. E eu temo que o judiciário também tenha sido no meu estado.
por mais que você tenha pedido para defesa, questionando por que, então, a testemunha foi dispensada e não houve o direito ao contraditório. Não houve direito ao contraditório. Em suma, o TRE no Amapá cassou o meu mandato, mas eu não perdi o mandato porque eu tenho direito a recurso no TSE. Então, está em fase de recurso. Sigo eu meu mandato plenamente. Então, um processo movimenta, quando ele para, eles movimentam outro. No caso esse, que é agora tão divulgado, que aconteceu em relação ao STF, é que em 2021 houve aprovação de uma nova lei, quer dizer, todos os anos, todo pleito eleitoral precisa se haver um ajuste. Então, houve a publicação de uma lei em 2021 para valer na eleição de 2022. Todos os candidatos se ajustaram à nova lei, quer dizer, aceitaram tanto que concorreram ao pleito. E vários desses que pretendem ingressar agora, né, num possível mandato, nos substituindo, eles eram deputados em pleito e que votaram a favor da lei. Em 2021. Em 2022, quando eles concorreram comigo e com outros candidatos, eles não lograram êxito. O que é que diz a lei? Que o partido, para poder, a pessoa para poder ser eleita, o partido tem que lograr êxito numa cota específica de votos, cálculo esse feito pela quantidade de eleitores daquele estado. Todos eles se submeteram, mas o partido deles, com eles, não lograram o êxito no quantitativo de votos. Então, aquela legenda, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Vamos supor que fosse 50 mil votos. 8 pessoas candidatas. As 8 pessoas juntas tinham que fazer 50 mil votos para eles poderem fazer um deputado. O partido deles, mesmo com 8 pessoas na legenda, não alcançou 50 mil. O meu partido alcançou, extrapolou e conseguiu fazer 3 deputados. Sendo que um desses deputados, já marcado por enfrentamentos, né? Por exemplo, eu não tinha direito a estúdio, eu não tinha direito a horário eleitoral gratuito, motivo esse pelo qual eu fiz uma live na porta do TRE denunciando que eu só teria direito a estúdio, a dinheiro, se eu apoiasse um candidato ao Senado, né, que hoje é o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu me manifestei dizendo que eu não ia apoiá-lo. Daí em diante, as perseguições começaram. Então, obviamente, ninguém esperava e eu fui eleita. No momento em que eu fui eleita, entre aqueles 8 deputados, houve aí, então, a ação, né, do partido desses deputados, Rede, PSOL, Podemos, PCdoB, exigindo que a lei retroagisse e que aquela lei válida em 2021, antes do pleito do qual eles se submeteram em 2022, não mais valesse. Então, assim, para que eles pudessem entrar. E aí, isso foi julgado, né? O relator, que era o Lewandowski à época, considerou a lei inconstitucional, mas que, já tendo ocorrido as eleições em 2022 e sendo aquele o ano de 2023, a lei não poderia retroagir, conforme diz o artigo 16 da Constituição, quando se trata das questões de eleição, a lei não poderia retroagir, então, que essa lei passasse a valer a partir das eleições de 2024. Nós ganhamos esse processo no STF. Para o nosso espanto, né, houve, claro, é um direito que se tem um recurso. E neste recurso, que foi agora, no dia 13, marcado especificamente para o dia 13, onde a maioria dos deputados são deputados de direita ou centro-direita. Então, marcaram para o dia 13 e no dia 13 eles retrocederam. Eles mudaram a sua antiga sentença, o seu antigo parecer, né, e consideraram, então, os deputados deseleitos. Perfeito. Deputada, obrigado. Não tivéssemos sido eleitos. Eu queria agradecer à deputada pela contextualização, porque, sim, são 2 situações, são 2 casos, 2 ações diferentes, com efeitos diferentes, né? Uma tem um efeito idêntico ao do Deltan Dallagnol, como se ele não tivesse sido eleito,
e o outro tem o efeito de cassação, trabalhando com as hipóteses da lei eleitoral, de violações, como eles falam, né? Levantaram aí qualquer coisinha para ir atrás da senhora.